Olá, meus amados, boa noite. Quero agradecer pela sua presença e desejar que vocês sejam bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Estamos começando o nosso culto hoje, né? Vai ser um pouco diferente, até porque hoje, né, a gente está aqui no culto, mas paralelamente nós estamos aqui também participando das células e você também é convidado a estar conosco aí na próxima semana, na próxima quarta. E eu quero orar com você, orar pela sua vida e desejar que o Senhor te abençoe nesse dia, nessa noite, e que essa palavra que Deus tem hoje para o seu coração, você seja grandemente abençoado. Deixa eu orar por você. Deus maravilhoso, eu quero agora começar esse culto consagrando a Ti a minha vida e a vida de todas as pessoas que vão estar assistindo hoje. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor fale aos seus corações poderosamente. E que no nome do Senhor Jesus, essa palavra venha despertar cada um agora para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu os abençoo e declaro ricas bênçãos do céu sobre eles. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então, logo vamos agora, né, para o nosso momento de celebração. E logo vamos estar voltando com a palavra. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15 diz: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você possa oferecer a Deus o seu louvor, a sua gratidão, nós possamos adorar o Senhor nessa noite, verdadeiramente. Vim para adorar-te. Luz do mundo viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Você pode dizer isso essa noite? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, e por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca
nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para dizer: és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, maravilhoso Deus, glória a Deus. Vamos cantar o único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber toda honra, toda glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, adoramos o Teu nome,
nos rendemos aos seus pés e consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Aleluia. Consagre ao Senhor a sua vida. Olá, queridos, a graça e a paz, estamos aqui de volta. Olha, e hoje eu tenho uma palavra muito especial para o seu coração, uma palavra que Deus falou poderosamente para a minha vida, e eu sei que também vai falar para a sua vida também hoje à noite. Eu quero falar uma palavra que na verdade é a presença da arca. A presença da arca, na verdade, é o desejo da gente estar na presença de Deus durante a nossa vida, a gente desejar a presença do Senhor. No Antigo Testamento, a arca ela significava a presença de Deus. Então, aonde a arca estava, eles entendiam que ali estava a presença de Deus, né? E muitas vezes, né, desde a época que Moisés constrói lá a arca com a direção de Deus, e a arca é o lugar onde foi depositado as tábuas da lei, a vara de Arão. Ali, naquele momento, ela se tornou um referencial da presença de Deus. Porém, o povo judeu, né, os israelitas, de tantas vezes ter a arca, eles às vezes não entendiam o real significado ali da presença de Deus. E muitas vezes na nossa vida, a gente, de tanto ouvir as palavras de Deus, de tanto ler sobre as coisas de Deus, ler a Bíblia, muitas vezes nós não temos uma compreensão e uma valorização como Deus desejaria para nós da sua presença. E eu queria estar trazendo essa reflexão para a sua vida. Primeiro eu quero que você possa entender que a presença da arca, ela representava naquele momento força e ânimo para lutar, né? Em um dos momentos lá do povo de Israel, eles estavam lutando contra os filisteus. Naquele momento, o sacerdote Eli, né, e os seus filhos, né, Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes daquela época, né? Samuel ainda estava em processo do sacerdócio, ele estava começando, as pessoas estavam começando a honrar Samuel. E ali o povo de Israel vai lutar contra os filisteus e infelizmente eles perdem aquela batalha. E aí eles fazem uma reunião, fazem um encontro, e olha, vamos trazer a arca, vamos trazer essa arca aqui para a presença de Deus. E a arca veio lá para o arraial, né, do exército de Israel, e todo o povo, olha, ficou muito feliz, muito empolgado. Olha, agora sim, agora nós vamos lutar, agora, né? E a arca, aqui nesse momento, simbolizava assim aquele ânimo, né? Aquele ânimo, aquela força para que eles pudessem lutar contra os inimigos e pudessem vencer. Vamos ler aí o texto, né? O texto que está lá no livro de 1 Samuel capítulo 4, diz o seguinte: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló a buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram
tão alto que o chão estremeceu. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Olha, naquele momento ali do povo de Israel, né, eles achavam que a presença da arca já era tudo, já ia trazer a vitória, já ia providenciar a vitória sobre os filisteus. E na verdade não aconteceu, né? Apesar da empolgação, apesar do desejo, apesar da promessa que Deus ia dar aquela terra para eles, né? Eles não venceram os filisteus naquele momento. Eles não venceram, porque exatamente Deus não permitiu que isso acontecesse naquele tempo, naquele momento. E assim às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós queremos usar Deus para o nosso proveito. Olha, Deus, eu ordeno que o Senhor faça isso por mim. Olha, Deus, eu sou teu filho. Olha, o Senhor tem que me dar a vitória. O Senhor tem que suprir isso. E muitas vezes não é da nossa maneira. Mas naquele momento a arca, ela era como um instrumento, né, que iria proporcionar ânimo e vitória para o povo. E muitas vezes as pessoas têm usado Deus, têm pensado de Deus de uma maneira como se Deus ele fosse o instrumento, né? Como se ir para a igreja, como se fazer algo para Deus, isso fosse levasse Deus à obrigação de satisfazer todos os desejos. E não é dessa maneira. E hoje eu quero que exatamente você possa compreender como Deus vai de fato nos abençoar. E não a gente vai manipular Deus. Não é esse o propósito que Deus tem para a sua vida de manipulação. Quando a arca, né, ela foi para a cidade dos filisteus, os filisteus, né, acharam, olha, nós conquistamos aqui o Deus de Israel, vamos colocar aqui na casa do nosso Deus, né? E naquele momento ali, né, a presença da arca, ela representou ali para os filisteus um castigo e uma grande aflição para os filisteus, né? Em 1 Samuel 5:1 diz o seguinte: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar nós e o nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará nós e o nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava no território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Olha que coisa, né? Como a arca, né? A presença de Deus. Olha, parece que eles temeram naquela primeira luta lá com o povo de Israel, né? Eles temeram aquilo que estava acontecendo, eles temeram essa luta, temeram essa guerra, mas eles conseguiram vencer os israelitas. E agora eles levam lá para a casa do Deus dele, né? Casa do Deus Dagon.
E a Bíblia diz que o Deus dele, né, amanhecia no chão diante da presença de Deus. E Deus começou a castigar com tumores, com peste de ratos. E olha, foi um morticídio, né? Houve muitas pessoas que morreram, olha, muitas pessoas que sofreram, muitas pessoas que padeceram por causa da presença ali da arca, né? Que simbolizava Deus. Então, naquele momento, a presença da arca ali nos filisteus foi algo que trouxe muita dor, muita aflição, muita morte ali para aquele povo dos filisteus. E eles já não aguentavam mais. Olha, a arca passou 7 meses lá na casa deles, lá no povo dos filisteus. E eles, olha, não aguentamos mais, olha, para onde a arca ia, as pessoas choravam, as pessoas lamentavam, porque a presença da arca, a presença de Deus naquele lugar, trazia muita dor e aflição para eles. Olha, e a presença, né, a arca, ela volta para Israel, né? Os filisteus mandam de volta para Israel. E a presença da arca, né, quando ela chega lá em Israel, ela representa a curiosidade e morte. Como assim curiosidade e morte? Né? Quando o povo, né, chegou lá a arca, Deus, contudo, feriu, né, alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. Amém. Olha, o povo, né, que recebeu ali a arca, ficaram curiosos. Poxa, o que será que tem dentro dessa arca? Né? O que é que tem? E aí, eles foram lá, né, abriram a arca, olharam, e a Bíblia diz que Deus castigou o próprio povo dele, porque na verdade a arca, ela só poderia ser manuseada, né, pelos sacerdotes e levitas, e aquele povo sofreu muito. E aí eles não queriam mais a presença da arca. Olha, nós não queremos mais aqui, vamos mandar. E eles mandaram, né, para a casa de um levita de nome Abinadab. Vamos ver aqui o que aconteceu, né? A presença da arca, ela representou aqui, no caso, o esquecimento, né? Esqueceram. Então os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Olha só o que aconteceu, né? Já que a arca estava trazendo aí dor, estava trazendo morte, aflição, o que é que eles fizeram? Olha, vamos deixar ela guardada aqui, né, na casa aqui de Abinadab. Então, Abinadab deve ter colocado a arca num canto lá para que ninguém pudesse mexer, ninguém pudesse tocar, ninguém pudesse ver a arca, para que não sofresse nenhum mal. E a arca, olha, ela passou 20 anos lá. E olha bem, naquela época, o sacerdote era Samuel. Depois de Samuel, veio Saul, que reinou 45 anos, mais ou menos. Passou Samuel, né? Desde que Eli morre, Samuel assume. Vem Saul, e a arca continua na casa de Abinadab. Depois vem Davi, e Davi, ele diz: olha, eu quero a arca, né? Apesar de Davi ser bastante jovem naquela época, ele desejou a presença da arca, ele desejou a presença da arca na cidade onde ele habitava. E ele manda trazer a arca. Davi, ele desejou a presença. E a Bíblia diz que então os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para casa. Desculpa, eu já passei essa parte, né? A presença da arca na casa de Obed-edom. Quando Davi ele vai pegar a arca, né, o que acontece?
a arca, ele vai trazer a arca num carro de bois, né? E a arca ela vai cair. E um dos homens que levavam aquela arca, que era Obed-edom, que era Uzá, desculpa, ele toca na arca, né? Ele toca na arca, né? Ele toca na arca. E aí, o que acontece? A arca, ela pega... A arca, ela quase que cai, né? E Uzá, ele pega aquela arca lá, né? Ele pega a arca e ele morre naquele momento. E aí Davi fica muito triste por causa de tudo isso, né? Davi fica bastante abismado com tudo aquilo. Davi fica triste por as situações que aconteceram, né? Davi fica pensando o que aconteceu com tudo isso. E aí acontece que Davi, ele vai consultar a Deus. Por quê, né? Poxa, Deus, o que aconteceu? Porque eu não consegui trazer a arca. E Deus revela que a arca deveria ser trazida através, né, dos levitas e sacerdotes. E aí Davi vai trazer os levitas e sacerdotes para trazer a arca para lá. Enquanto Davi vai trazendo, né, e antes disso, ela vai para a casa de Obed-edom. E a presença da arca na casa de Obed-edom traz muitas bênçãos, né? A presença da arca na casa de Obed-edom. Consegue passar? De Obed? E lá em 2 Samuel 6,10 diz o seguinte: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, né? Aí o que aconteceu, né? A presença da arca, né, na casa de Obed-edom. Olha, Obed-edom, ele era, na verdade, né, dos descendentes de Edom, descendentes de Cã. E olha bem, mas só que diferente de Abinadab, Obed-edom, ele valorizou a presença da arca. Ele valorizou a presença da arca de uma tal maneira que toda a sua família, durante aqueles 3 meses que a arca permaneceu lá na casa dele, né, a família de Obed-edom foi muito abençoada. A família de Obed-edom foi totalmente transformada. Olha, de uma tal maneira que quando a arca ela foi embora da casa de Obed-edom, a Bíblia conta que Obed-edom, ele pegou e foi, né? Foi juntamente com a arca para a casa de Obed-edom, né? Foi com a arca lá para a cidade de Davi, né? E isso tudo aconteceu, né? Foi todo na cidade de Davi. E aí, quando a arca, né? Quando a arca, né? Ela não consegue chegar, né? Quando ela não consegue aí chegar na casa, né? Quando ela chega lá na cidade de Davi, o que acontece? A casa, né? Davi, ele tá lá na sua casa, no seu palácio. E aí o que acontece? Davi fica pensando: poxa, né? Olha, eu moro aqui numa casa tão boa. Olha, minha vida aqui é tão abençoada, minha vida aqui é tão feliz. E a arca, ela está em tendas, né? A arca, ela está em tendas. E o que acontece? Davi, ele começa a planejar a trazer a arca, ou fazer uma casa para a arca, uma casa para a presença da arca.
E isso ele coloca isso no coração dele. E ele fala isso para o profeta Natan, que era o profeta daquele momento, né? Davi faz isso. E o que aconteceu, né? A presença da arca na cidade de Davi. Diz o seguinte: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natan: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natan respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Né? E aí o que aconteceu com esse resultado? Quando Davi ele intenta lá de cuidar, de preparar algo melhor para a arca que representava a presença de Deus, ele começa a valorizar ali a presença de Deus na cidade onde ele estava morando. Olha, algo aconteceu, porque quando Natan ele sai do palácio, Deus ele traz um entendimento, ele traz uma resposta para Natan, de que Deus iria abençoar Davi, de que Deus iria trazer prosperidade para a vida de Davi, de que Deus iria cuidar de Davi, de que Deus iria afastar os inimigos, né, de Davi, de que Deus ia trazer riqueza, né, para Davi. E olha o que aconteceu depois disso, né? Davi derrotou os filisteus e subjugou e tirou do controle deles Meteg e Amã. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitarem no chão e mandou que os medisse com a corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda foram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira foram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando imposto. Olha, além disso, né, o que aconteceu? Além disso, né, de ele subjugar os inimigos, de Davi conquistar muitas riquezas, dele começar a ter paz. Isso aconteceu a partir do momento que Davi ele valorizou a presença de Deus. Então o que eu quero que você entenda é que a partir do momento, como Obed-Edom, como Davi, que valorizaram a presença de Deus, e eles tiveram uma vida totalmente transformada. Obed-Edom, que antes nem ele era judeu, nem ele não podia nem entrar no templo, mas porque ele cuidou da presença de Deus ali, que representava aquela arca, né? Aquilo mudou a vida dele. Ele foi abençoado pelo Senhor. Davi, da mesma maneira. Olha, Davi, antigamente dos juízes, do primeiro rei que foi Saul, o anterior a Davi, até Davi, olha, eles estavam lutando e sempre perdiam. E a partir do momento agora que Davi, ele valoriza a presença de Deus, ele valoriza aquilo que Deus tem para a vida dele. Olha, tudo muda na vida de Davi. Deus traz paz para a vida dele, Deus traz prosperidade, Deus traz vitória sobre os inimigos. Deus fez coisas muito maravilhosas através da vida de Davi. E é isso que acontece quando nós confiamos, quando nós valorizamos a presença. E o meu desejo hoje, que agora nesse momento, é que você queira a presença de Deus, que você valorize a presença de Deus, que você deseje a presença de Deus, que você tome decisões. Poxa, que decisão eu preciso tomar que vai mostrar, que vai revelar que eu amo a presença de Deus, que eu quero essa presença na minha vida. E a partir desse momento que você tomar essa decisão na sua vida, você vai ver como as coisas vão se alinhar, como Deus vai cuidar, como Deus vai fazer prosperar, como Deus vai afastar os inimigos, como Deus vai te levar para lugares que antes você nunca imaginou que pudesse estar, por causa da valorização da presença do Senhor. A Bíblia fala que nós somos templo do Senhor, nós somos casa de Deus. Então a presença de Deus hoje mora na sua vida através do Espírito Santo. Então abrace isso, queira isso, valorize isso na sua vida. Chame o Espírito Santo para estar com você todos os momentos. Coloque Jesus no centro da sua vida.
e assim você vai ser grandemente abençoado no nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Quero pedir que o Senhor possa te desafiar, possa mover o teu coração, possa mover a tua vontade, para que você possa valorizar a presença de Deus a partir de agora. Vamos orar no nome de Jesus. Deus, agora nós clamamos a Ti, que o Senhor ajude, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, nos ajuda a tomar decisões agora, Deus, que nos levem para perto da Tua presença, Senhor. Deus, que no nome de Jesus, que seja fácil para nós buscar o Senhor, que seja fácil para nós, Deus, nos despertarmos pela manhã e convidarmos o Espírito Santo para estar conosco, que seja fácil para nós, Senhor, dormir à noite e convidar o Espírito Santo para abençoar, para falar conosco através dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos, que seja, Deus, fácil a gente orar, que seja fácil a gente ler a Bíblia, que seja fácil nós buscarmos ao Senhor, que seja fácil, Deus, nós estarmos na Tua presença. Deus, nós queremos valorizar e o Senhor é tão importante para nós. Nós sabemos que isso é importante, mas nós não queremos apenas saber, nós queremos viver, nós queremos colocar o Senhor no centro de todas as coisas, nós queremos Te amar, nós queremos derramar o nosso coração, derramar a nossa vida, colocar o Senhor em todos os nossos planos, em todos os nossos sonhos. Nos ajude, Senhor. Nós pedimos agora que tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta, que nos impede da gente viver o melhor daquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor agora tire de nós e o Senhor nos dê uma vontade sem igual de estar na Tua presença, que cada pessoa hoje, ó Deus, tenha uma experiência que venha transformar a sua vontade, que venha transformar a sua vida, que venha transformar o seu desejo de estar na presença de Deus. Deus, eu abençoo agora a vida de cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Olha, estamos muito felizes aí pela sua presença. Eu quero aproveitar, né? Se você pode ofertar também, cooperar com os trabalhos da nossa igreja através do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, 35024 843 1000 E você também está convidado domingo. Nós temos também, né, o culto às 18h30 e sábado nós temos o encontro aí dos jovens, temos o culto do amigo e você está convidado e você pode convidar quantas pessoas aí puderem, que vai ser também um tempo muito especial no nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez, encerrar esse culto e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Deus, abençoe a vida de cada pessoa, que o Senhor traga uma semana abençoada a cada um, que o Senhor cuide, que a Tua presença seja muito especial na vida de cada um. E eu te peço que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Teu Espírito Santo seja com todo o Teu povo, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Até mais, queridos. Nós amamos vocês, vocês são muito especiais, importantes. E até mais. Deus abençoe.